Boa tarde, paz do Senhor. Eu vim nessa tarde, parei tudo por um momento e o Senhor tem falado desde manhã uma palavra ao meu coração. E Ele me deu essa palavra que fica em Eclesiastes 11, a partir do versículo 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achareis. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o que mal virá sobre a terra. Então, quando o Senhor falando essa palavra comigo, o Senhor está falando que nós temos que repartir, né, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor nos tem confiado, né? Lançar o nosso pão sobre as águas, lançar palavras aos corações, tudo aquilo que o Senhor tem feito e que nós temos vivido, não é por acaso, não é para a gente guardar para nós mesmos, né? A palavra do Senhor e ficarmos inchados ou então temerosos quanto o nosso falar, quanto a eloquência que muitas vezes a gente não tem. Mas o que importa é que o Senhor falou comigo que nós temos que dividir o pão. Nós temos que dividir o pão. Estou falando do pão mesmo. Nós temos que dividir uma palavra. O pão é a palavra. Nós temos que dividir as necessidades. O Senhor tem falado muito desde ontem para hoje comigo que nós temos que dividir, olhar para as necessidades, né, uns dos outros e acolher uns aos outros os momentos de dificuldades, né? Nós temos vivido lutas, travado lutas. O Senhor falou desde ontem comigo que há pessoas que têm travado muitas lutas, né, nas suas vidas, pessoas que nós conhecemos, que nós andamos com elas muitas vezes, que nós conhecemos o seu endereço, que está no nosso dia a dia, muitas vezes faz parte da nossa vida, e a gente muitas vezes não tem noção do que essa pessoa está passando, né? Então, esse lançar os pães sobre as águas, né? Lançar uma palavra, estender a mão, dar uma ajuda quando precisar, você visitar alguém, né? Outro dia o pastor lá na igreja, ele fez um jejum, né, diferente, né? Foi um jejum que não foi de se abster da comida nem da bebida, mas que foi um jejum de você visitar alguém, de você ligar para alguém, de você mandar uma mensagem, né? A gente tem um WhatsApp onde a gente pode estar enviando uma palavra pela manhã, uma palavra para a vida das pessoas que possam edificar, né, a vida delas. E nós temos essa obrigação. A palavra de Deus diz que aquilo que recebeis, de graça dai. Então o Senhor tem nos feito transbordar da sua misericórdia, o Senhor tem nos feito transbordar da sua graça, da sua presença, e não é para que a gente venha guardar esse tesouro, que é a palavra de Deus, que é tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, para a gente deixar embutido e a gente não fazer nada, e a gente, né, a palavra está falando, reparte com 7 e até mesmo com 8, reparta aquilo que o Senhor tem dado para você, ainda que você acha que é pequeno, ainda que você acha que não é nada, para alguém pode ser uma grande coisa. Reparta com 1, com 2, com 3, com 7, com 8, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso em si mesmo e a gente esquece de olhar para os lados e esquece de que as pessoas do nosso lado muitas vezes estão precisando apenas de um abraço, apenas de uma palavra, ou apenas de uma oração, né? São dias de guerra, são dias de lutas travadas, né?
E a gente nunca sabe a pessoa do nosso lado na igreja, que sentou do nosso lado, como foi seu dia, como foi a sua semana, como foi o seu mês, né? Louvado seja o nome do Senhor. E mediante essa palavra que o Senhor tem falado comigo, né? Muitas vezes a palavra de Deus fala, né, que nós temos que comunicar aos santos as nossas necessidades, mas muitas vezes as pessoas não têm coragem, muitas vezes, de se abrir, de falar de uma necessidade que está passando, de um problema, ou que está precisando de algo, seja material, ou seja físico. Mas, né, nem sempre nós vamos ter essa oportunidade, né, de ouvir as pessoas falar, não, como elas chegarem para nós e comunicarmos as suas necessidades, mas nós precisamos estar atentos às necessidades um dos outros, né? Porque muitas vezes a gente não ajuda o nosso irmão, a pessoa que está mais próxima da gente, por falta de comunicação. Então, de repente, essa palavra também falou comigo nessa manhã. Às vezes, a gente também tem que comunicar nossas necessidades. A gente, às vezes, também tem que comunicar aquilo, né? Comunicar aos santos as nossas necessidades, para que a gente possa estar orando uns pelos outros, para que a gente possa estar indo ao encontro da pessoa que está necessitada, da pessoa que está enferma. Às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa, o que está acontecendo dentro da casa dela, está dentro da congregação e está ali no oculto. Mas às vezes também é importante a gente comunicar. Às vezes, em alguns momentos, eu sinto necessidade, tem uma irmã em particular que eu mando uma mensagem e falo, irmã, eu estou passando por isso, né? A gente não vai dividir as nossas coisas com qualquer pessoa, a gente busca primeiro ao Senhor, mas há momentos em que a gente tem que comunicar, a gente tem que dizer que está passando por tal luta, que está travando tal batalha, e comunicar a uma pessoa de confiança, comunicar ao seu pastor, ao líder, a uma pessoa que possa, né, que você saiba que tem autoridade, que está na presença de Deus, que tem o alimento, que tem esse pão, né, para te dar, que tem uma palavra, que tem uma oração. Então, irmãos, os dias não têm sido fáceis, não têm sido fáceis para ninguém. Os dias têm sido de grandes lutas. Temos travado grandes batalhas, até mesmo para a gente fazer a obra de Deus, até mesmo para a gente fazer a obra de Deus, que não se limita só dentro da igreja. A gente trava lutas, né? Mas a palavra de Deus fala em 1 Crônicas que nesta peleja não tereis que pelejar, né? Jeosafá, ele estava diante de uma guerra, né? 3 nações se levantaram contra Josafá e ele passou por grande aperto, por grande tribulação, né? Uma guerra tremenda se levantou contra ele. E mais para frente o Senhor usou o profeta para dizer: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia, porque o Senhor é que pelejaria por ele, para dar o livramento, para dar a vitória. E o Senhor é esse Deus, o mesmo Deus de Josafá. Ele está conosco para nos dar vitória. Muitas vezes a gente acha que vai sucumbir, muitas vezes a gente acha que não vai aguentar passar por tal prova, por tal necessidade, por tal angústia, por tal enfermidade. Às vezes é na família, a gente olha para a nossa família, olha para a palavra e olha para a nossa família e ainda não vê cumprido as promessas do Senhor.
né? Mas eu quero dizer que nessa tarde, se tem uma coisa que o inimigo quer roubar da minha vida e da sua vida, quer roubar dos servos do Senhor, é a palavra. Porque ele roubando a palavra, ele rouba a promessa. E o Senhor fala que Ele tem palavras de vida eterna para as nossas vidas, palavras de salvação, palavras de libertação, palavras de cura. Na palavra do Senhor tem tudo quanto nós precisamos para a nossa vida. É o maior tesouro, é a palavra do Senhor. E se o inimigo conseguir roubar a palavra, conseguir roubar a promessa, ele roubou tudo. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que ter fé na palavra de Deus para que ela venha se cumprir nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. Né? Nós não temos que andar por vista, pelo que nós temos visto acontecer, pelo que nós temos visto, né, diante dos nossos olhos, né, pelos diagnósticos, por aquilo que se apresenta. Não, nós temos que viver pela fé. E a fé, ela só vem através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nessa tarde, que o inimigo não venha roubar a palavra dos nossos corações. O salmista já dizia: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra, ela se cumpre. Ela se cumpre, ela pode não se cumprir no meu tempo, ela pode não se cumprir no seu tempo, ela pode não se cumprir no tempo que a gente quer determinar. Mas ela vai se cumprir. Porque o Senhor é Deus de resposta. O Senhor é Deus de prodígios, de milagres, de maravilhas. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E jamais mudará. As palavras do Senhor, jamais elas cairão por terra. Então, irmãos, é tempo da gente se levantar. Ir para o campo de batalha, como o Senhor me falou nessa manhã. Vai para o campo de batalha, que eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Quando nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor cuida dos nossos. Quando nós esquecemos de nós por um momento para fazer algo para alguém, para fazer uma obra social, para se dedicar a alguma coisa, para fazer a obra, nós estamos fazendo para o Senhor, estamos fazendo para o nosso próximo, mas o Senhor também está cuidando. Então, nessa tarde, fiquem com essa palavra. Vamos sair para o campo de batalha, sabendo que o nosso general, que é Jesus Cristo, Ele está na frente das nossas lutas, Ele está na frente das nossas batalhas, por mais travadas e difíceis que pareçam ser. Eu tenho falado nesses dias que essa geração de crentes hoje em dia são a geração mais melindrosa que existe, é a geração mais mimizenta, né? Esse é o nome que está se dando para essa geração de hoje, uma geração que por tudo ela quer desistir, que por tudo ela quer olhar para trás, porque está demorando, porque eu estou orando e não estou vendo nada, é porque o Senhor não me respondeu ainda, porque ainda não abriu a porta, é porque o Senhor ainda não me deu um esposo, não me deu um noivo, não me deu um namorado, e por qualquer coisa, essa é a geração. Mas o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença na nossa geração, para que nós venhamos deixar um legado para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, de perseverança, de uma geração forte, de uma geração como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo, como Moisés, de servos que foram mortos por amor a Cristo e nem por isso eles negaram a Jesus.
E muitas vezes a gente deixa de servir a Deus por qualquer coisa, a gente deixa de ir para a igreja por qualquer coisa, qualquer coisinha que se levante na nossa casa, a mínima coisa. E não é da vontade do Senhor. O Senhor tem nos chamado, tem nos colocado de pé, tem nos colocado na frente de uma batalha como soldados valentes, tem nos armado. Nós não estamos, de qualquer maneira. O Senhor capacita aquele a quem Ele chamou. E se nós, por um momento, nos sentimos incapacitados, é porque nós não temos buscado em Deus essa capacidade, essa capacitação. Porque Ele nos capacita em tudo para que nós estejamos na frente como soldados, diante das batalhas da nossa vida, diante das lutas diárias, diante das pelejas na nossa casa, na nossa família, na igreja, em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que ser essa geração forte, não essa geração fraca que por qualquer coisa sai da igreja, que por qualquer coisa desiste do Senhor como se Ele fosse qualquer coisa. O Senhor não é qualquer coisa. O Senhor pagou um preço de sangue para que nós fôssemos resgatados das mãos do inimigo para o seu reino da luz. E muitas vezes nós fazemos pouco caso de tão grande salvação, de tão grande presente que o Senhor nos tem dado. E não nos posicionamos. E por qualquer coisa a gente pensa em desistir, a gente pensa em olhar para trás, a gente olha para as lutas, olha para os problemas, olha para a vida financeira, olha para o deserto. Mas tudo isso é o Senhor muitas vezes trabalhando nas nossas vidas, porque quando tudo está muito bom sempre, tudo perfeito na vida de um homem e de uma mulher, geralmente eles não estão muito preocupados em buscar a Deus. Quem é que vai estar tão preocupado em buscar a Deus com a vida de rainha ou de príncipe, muitas vezes com dinheiro na sua conta, esbanjando saúde, tudo perfeito na sua vida? Muitas vezes tudo que nós passamos tem um propósito na nossa vida, propósito da gente buscar mais ao Senhor, propósito da gente se achegar mais a Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos ao Senhor e Ele se chegará a vós. Então, às vezes, diante das lutas é quando nós estamos mais de joelhos. Não que deva ser dessa maneira, não que eu estou dizendo que crente tem que viver só na prova, só na luta, mas quando nós estivermos passando por isso quer dizer algo, isso quer dizer que o Senhor, Ele está lapidando a nossa vida, que muitas vezes o Senhor está querendo fazer algo nas nossas vidas, que muitas vezes nós podemos estar adormecidos, que muitas vezes nós podemos estar paralisados e não estar posicionados da maneira certa como o Senhor quer. Então o Senhor permite os desertos, o Senhor permite às vezes uma enfermidade, uma luta, e nós vamos perseverando, e nós vamos buscando ao Senhor, e nós vamos vendo quanto que Ele é bom. A palavra de Deus diz: provai e veja que o Senhor é bom. Não há como provar e veja que o Senhor é bom se nós não passarmos por nada, se nenhum vento não vier sobre nós, se nenhuma enfermidade. Como nós vamos testemunhar, como nós vamos glorificar, como nós vamos dizer que o Senhor foi quem curou, que o Senhor foi quem abriu a porta, que foi o Senhor quem fez. Então nós temos que entender todos os processos que nós passamos na nossa vida, não é em vão, não é à toa. A mínima coisa que se levantar contra a sua vida, você tem que pensar, não é por quê. Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas é para quê, Senhor? Para quê? O que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor está querendo me mudar? Em que o Senhor está querendo trabalhar na minha vida? Para que o Senhor venha te tirar do deserto, para que o Senhor venha
cessar com as nossas guerras, cessar com as nossas lutas, acalmar as tempestades, porque Ele faz todas as coisas. O Senhor me deu uma palavra nessa manhã que eu estava meditando muito no Senhor, que Ele está sentado no globo da terra e Ele, de lá de cima, Ele olha para nós, né? E muitas vezes a gente acha que Deus está tão distante de nós e Ele tá no controle. Quando tá falando que Ele tá no globo da terra, sentado sobre o globo da terra, tá falando que Ele tem todo o controle. E muitas vezes a gente acha que Deus perdeu o controle das nossas vidas, que Ele perdeu o controle na vida dos nossos irmãos, da nossa família. Quando a gente vê a nossa família muitas vezes toda bagunçada, tudo fora de ordem, tudo de uma maneira que nós muitas vezes não entendemos, a gente pensa por um momento que Deus perdeu o controle, ou mesmo diante de uma enfermidade, seja qual for. Mas eu quero dizer nessa tarde que quando o profeta Ezequiel estava diante daquele vale de ossos secos, os ossos estavam espalhados como se fosse um grande cemitério, né? Era osso para um lado, cabeça para o outro, não tinha nada, estava uma verdadeira bagunça. Muitas vezes é assim na nossa vida, ou a situação que muitas vezes nós vemos na nossa parentela, na nossa família, situações desse jeito, onde os ossos estão sequíssimos, onde tudo está fora do lugar e onde a gente pensa que não tem mais jeito, mas o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, pode viver esses ossos? E Jeremias falou: Senhor, tu sabes. Porque na verdade ele já não tinha, olhando para a situação, olhando para aqueles ossos sequíssimos, ele olhou pelos olhos humanos como profeta, mas mesmo com olhos humanos ele falou: Senhor, tu sabes. Muitas vezes nós olhamos para situações que nos cercam e nós falamos: Senhor, tu sabes. Mas a ordem do Senhor para Jeremias foi: Jeremias, profetiza. Profetiza, independente do que você está vendo, independente do que você está sentindo, profetiza sobre este vale de ossos secos. Imediatamente Jeremias começou a profetizar. E os ossos começou a se juntar. Ezequiel, acho que eu estou falando Jeremias, é o vale de ossos secos. Eu acho que é em Ezequiel, mas não importa, né? Eu tô sem a Bíblia aqui do meu lado, mas o Senhor falou para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos secos. E ele falou: ossos secos, volta a viver. Ele começou a profetizar. E essa é a vontade do Senhor, que a gente continue profetizando. A palavra de Deus, ela tem poder. Não há nada maior do que a palavra de Deus. E quando nós profetizamos a palavra de Deus, não há como ela não se cumprir. Porque a própria palavra do Senhor diz que ela não voltará para si vazia. Então, irmãos, há poder na palavra. Vamos profetizar a palavra em meio aos nossos ossos secos. Aquilo que você vê dentro da sua casa, na sua família, a bagunça que está, a situação que se encontra. Muitas vezes você tem perdido a esperança, achando que não há mais salvação, achando que não há mais como o Senhor libertar aquele que está perdido, aquele que está nas drogas, aquele que está na prostituição, aquele que está no mundo, aquele que está na bebedeira, aquele que está
distante do Senhor, mas o Senhor nos levantou, o Senhor tem nos levantado. Nós somos essa geração, a geração que precisa ser forte para deixar um legado. Em toda a palavra, se a gente observar no livro de Salmos, o Senhor fala para Moisés passar adiante os feitos do Senhor para a geração futura. Eles todos iam passando de uma geração para outra os feitos do Senhor, as maravilhas que o Senhor fez. E é isso que nós temos que fazer como servos do Senhor. Passar para os nossos filhos, passar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que isso fique como um memorial, para que isso fique como um sinal para eles no dia que nós não estivermos mais aqui na terra. A igreja não vai parar, a igreja não vai fechar. Deus vai levantar nossos filhos, Deus vai levantar outra geração, mas precisa ser uma geração que vê em nós as marcas de Cristo, que vê em nós a renúncia do Senhor, que vê em nós o zelo do Senhor, que vê em nós o amor do Senhor, a dedicação ao Senhor. Não podemos demonstrar que somos aqueles crentes fracos, que por tudo quer desistir, que por tudo quer largar o chamado, que por tudo quer largar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Alabassore canta lamanaia. Eu falei, Senhor, há muito tempo o Senhor fala comigo para eu estar passando a palavra dele adiante. Como eu disse no início desse vídeo, que nós não podemos guardar a palavra e ficar cheios, engordados, fartos da palavra e não dividir. Mas somente hoje o Senhor falou fortemente ao meu coração. E eu resolvi, mesmo sem... Procurei uma Bíblia aqui do meu neto e da minha filha, nesse período que eu tô aqui. E não achei a Bíblia onde que eles colocaram. Mas eu falei, não vou deixar de falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, porque a palavra do Senhor tem que estar guardada no nosso coração. Eu não posso não estar com a Bíblia agora, mas eu estou com a palavra de Deus no meu coração. E nós somos esse povo que o Senhor tem levantado, né? Certa vez, diante de uma luta muito grande, aleluia, Deus levantou Arão e Ur para ajudar a Moisés diante de uma grande batalha. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão vivendo muitas batalhas. Eu estou frisando muito isso, porque é isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Eu não sei qual a batalha que você tem enfrentado. Você talvez não saiba a minha. Mas o Senhor levantou Arão e Ur no momento de uma batalha muito grande na vida de Moisés. E quando as mãos dele fraquejavam, porque ele estava intercedendo a Deus com as mãos levantadas por uma grande peleja. Mas muitas vezes as mãos deles ficavam fracas. Quantas vezes nós ficamos fracos? As pessoas estão se sentindo fracas, precisando de alguém para sustentar as suas mãos, para vir um de um lado, para vir outro do outro. Nós estamos adormecidos e nós estamos sem enxergar a necessidade do próximo. Temos que ser Arão e Ur. Aleluia. E toda vez que ele abaixava a mão, a batalha estava sendo perdida. Estava perdendo a batalha quando ele abaixava as mãos. Mas quando Arão e Ur levantavam as mãos dele, ele continuava intercedendo, eles continuavam intercedendo, o Senhor deu a vitória. Tem pessoas que estão precisando de que eu e você seja Arão e Ur na vida deles.
Vamos nos levantar nesse tempo, é tempo de se levantar. É tempo de se levantar na presença do Senhor. Não é tempo mais de mimimi, não é tempo mais de mimimi. É tempo de nós servirmos ao Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor tem uma obra, aleluia. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa nas vidas das pessoas, porque o inimigo está trabalhando de dia e de noite, buscando a quem possa tragar. E a nossa obrigação é de correr contra o tempo. Correr e fazer aquilo porque o Senhor já nos deu. Nós temos as palavras de vida eterna. Talvez uma palavra que uma pessoa esteja precisando seja a palavra que eu e você tenha no nosso coração e que a gente guarda para nós mesmos. Vamos dividir o pão, vamos repartir o pão, vamos ajudar o nosso próximo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa tarde. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olá, basura e canta, lamanaia. Senhor, eu te peço nessa tarde, Pai, essa simples palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha nos encher da Tua palavra, para que a gente venha, Senhor, enxergar a necessidade, Senhor, aleluia, da Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, aleluia, somos nós. A Tua igreja não é só um ambiente fechado de 4 paredes, mas a igreja é a nossa casa. A igreja, aleluia, é no nosso trabalho. A igreja é onde nós estivermos. Nós somos a igreja de Cristo, Pai. E nós temos que levar a Tua palavra. O púlpito, Senhor, está lá na igreja. Mas quando nós descemos do púlpito, nós podemos ser o púlpito, Senhor. Onde nós andamos, nós podemos levar uma palavra, um versículo, algo que venha ao encontro, Senhor, ao coração de alguém que esteja necessitado, angustiado, triste, deprimido, precisando, Senhor, aleluia, de um Arão, de um Ur para sustentar, para ajudar, para dar força, para levantar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faz a obra nas nossas vidas, Senhor. Para que a gente não venha reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Para que a gente não venha, Senhor, guardar e ficar inchados, Senhor. Para que nós queremos a Tua glória, Senhor? Para que nós queremos a Tua presença? Para que nós queremos, Senhor, aleluia, aquilo que nós temos buscado que vem do alto, Pai. A Tua palavra diz: aquilo que recebeste de graça dai. Aquilo que recebeste de graça dai. Senhor, nós temos recebido tanta coisa de graça, tanta bondade, tanta misericórdia, vida, saúde. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. Do levantar ao nosso deitar, Senhor, o Senhor tem estado conosco, Pai. Nos ajuda a ser fiel nesse tempo, nos ajuda a ser a geração, Senhor, aleluia. A geração, Senhor, que venha deixar frutos, Senhor, aleluia. Que eu possa deixar um legado, que meu irmão possa deixar um legado de fé, de perseverança, aleluia, Senhor, para os nossos filhos, para a nossa família, Senhor. De alguém que serviu ao Senhor em espírito e em verdade, de alguém que escolheu o Senhor, de alguém que escolheu o Senhor e por nada nessa vida e por nada, Senhor, nós venhamos te deixar por nenhuma lutinha, por nenhum momento difícil, Senhor. Nós venhamos recuar, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Nesta noite, Senhor, agora a bandeira da vitória para aquele que está precisando de uma vitória, que seja, Senhor, visitado por Ti nesta tarde,
que o Senhor envie a cura, que o Senhor envie a libertação na casa dele, na casa dela, que o Senhor envie, Senhor, alabaçude canta lamanaia, a resposta, Senhor, que o Senhor entre com a salvação, com a libertação na vida dos filhos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar, Senhor, da droga, do álcool, da prostituição, que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor, nesses dias, Pai, nas nossas vidas, Pai, e na vida daquele que crê nesta tarde, Pai, que o Senhor adentre nos lares nesta tarde, que o Senhor adentre nas casas dos meus irmãos que, porventura, ouvirem, aleluia, Senhor, esse vídeo, Pai, que o Senhor venha fazer uma grande obra, que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor, na vida de todos eles, Pai. Visita a nossa igreja, visita, Senhor, os membros da nossa igreja, visita os filhos dos filhos deles, Pai. Entra com salvação, entra nos lares, entra, Senhor, com livramento, dá livramento para os nossos, Pai. Em nome de Jesus, porque por eles é que nós também estamos de pé, pedindo para que o Senhor esteja guardando, para que o Senhor esteja, aleluia, através da nossa oração cobrindo, dando livramento de morte, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai, Senhor, entrando nos lares nessa tarde. Vai, Senhor, nos dando da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, para nós fazermos a Tua vontade aqui na terra, Senhor, para que nós venhamos ser, aleluia, como a geração de Moisés que passou para Josué, que Josué foi passando adiante e que todos, Senhor, foram alcançados, Senhor, por um, Pai. Nós somos chamados, Senhor, porque através da nossa vida, Senhor, o Senhor vai levantar outras vidas, porque através das nossas vidas, Senhor, na nossa casa, o Senhor levanta os nossos irmãos, o Senhor levanta o nosso pai, o Senhor levanta a nossa mãe, o Senhor vai levantar, Senhor, porque o Senhor sempre levanta, Pai, alguém. Aleluia. Quando chegar o dia de nos substituir, Senhor, que nós venhamos estar certos, Pai, de que nós não negamos o Teu nome, de que nós, Senhor, pregamos o Teu Evangelho, de que nós fizemos uma boa obra, de que nós mostramos que o Senhor é vivo para os nossos filhos, apresentamos Jesus para os nossos filhos, apresentamos Jesus para os nossos netos, apresentamos Jesus para a nossa família, que nós não nos negamos por causa do mundo, nós nos negamos, Senhor, por causa do que o mundo tem a oferecer, mas antes nós renunciamos, Senhor, para estar contigo, para te servir, para ser um vaso nas tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz um reboliço, Senhor, como o Senhor fez no vale de ossos secos. Talvez haja alguma casa que esteja em grande contenda, briga, gritaria, confusão, destruição, Senhor. Senhor, junta esses ossos, aleluia, muitas vezes, Senhor, no momento aqui nós achamos que está tudo perdido, é quando o Senhor vai começar a trabalhar, é quando o Senhor vai começar a trabalhar nos ossos, vai começar a juntar um osso ao osso, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai fazendo a obra, não deixa que a gente ande por vista, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, aleluia, Senhor, que nós temos que andar por fé e não por vista, Pai. Em nome de Jesus, acrescenta fé nos nossos corações. Nos dá uma medida de fé para cada um de nós, porque a Tua palavra diz que ainda que nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, nós diríamos ao monte, passa daqui para colar, ele passaria. Então não importa o tamanho da nossa fé, importa que nós tenhamos fé, Pai. Fé na Tua palavra, fé no Senhor, fé nas Tuas promessas, que elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro. E eu agradeço essa oportunidade que o Senhor colocou no meu coração para fazer esse vídeo. Sem pretensão nenhuma, não tem pretensão. Pretensão é falar de Jesus, a pretensão é falar do amor de Deus, a pretensão é falar daquilo que o Senhor já tem colocado, porque nós carregamos algo muito precioso, que é o Senhor na nossa vida, que é a palavra de Deus na nossa vida. Então, nós não carregamos qualquer coisa e nós temos que dividir
É tempo de lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias nós o acharemos. Vamos semear, vamos plantar, né? Vamos plantar com oração, vamos plantar com jejum, vamos regar e a colheita vai ser do Senhor. O Senhor é que vai fazer brotar. Nós só temos que semear, nós só temos que investir nas pessoas, nós só temos que ter o cuidado, ter zelo, ter amor, demonstrar amor nesses dias, demonstrar presença, como eu falei nesta manhã. Muitas vezes a gente se preocupa com presentes, mas a gente tem que ser o presente na vida das pessoas. A gente tem que ser a presença na vida das pessoas. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada pessoa que porventura assistir esse vídeo, que o Senhor esteja entrando com grande providência na sua casa. Não sei qual é a providência que você está pedindo para o Senhor, se é uma situação financeira muito difícil, se é providência no seu casamento, se é providência de uma enfermidade, você está passando por uma enfermidade. Creia no Deus da providência divina, creia no Deus que Ele ouve as nossas orações, no Deus que quando nós nos ajoelhamos, Ele ouve e Ele responde. Nós não ficamos sem resposta, jamais o Senhor nos deixa sem resposta. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus, aleluia, que eu senti de falar dele nessa tarde, com muito amor, com muita adoração, com muita presença dele, porque eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele. Eu não sabia nem o que eu ia falar nesse vídeo, mas eu falei: Senhor, eis-me aqui, Senhor, abençoa aquele que estiver ouvindo e entra, Senhor, com uma grande salvação na vida dessa pessoa, entra com uma grande libertação na sua casa, faz uma grande obra, levanta ele como um vaso escolhido, como um vaso de honra. Levanta ele, Senhor, na casa dele, Senhor, levanta ela na casa dela, como uma mulher de Deus, como homem de Deus, como coluna, como espelho. Foi para isso que o Senhor tem nos chamado, como coluna da nossa casa, alicerce da nossa casa, para estar orando, para estar jejuando, para estar consagrando, para estar apresentando os nossos filhos, a nossa vida e a nossa casa diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção, que o vale de ossos secos, a qual o profeta profetizou que teria vida, e os ossos se ajuntaram aos ossos, que tudo volte ao lugar na sua casa, ainda que tudo pareça que esteja perdido, mas que tudo volte ao lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo que tudo vai voltar ao lugar, assim como os ossos secos voltaram e se juntaram, os seus ossos aos ossos. Em nome de Jesus, nós temos que profetizar a palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está terminando aqui a bateria do celular e eu vou terminando. Em nome de Jesus. Uma boa tarde, fiquem com Deus.